ser o ENAD, o enadeiros ou não, não é? A gente colocou isso bem claro no dia que a gente fez essa proposta. Obrigado, assim, de maneira muito especial para o Renato, né? Depois eu vou apresentar ele aqui para os alunos e para os professores que não conhecem, a disponibilidade e poder falar um pouquinho para a gente, né, nessa primeira parte sobre o ENAD, a importância dele para a universidade e para os cursos. A gente montou isso de uma maneira muito especial, né, essa proposta de hoje, porque esse ano a gente vai ter uma mudança no processo de avaliação do ENAD, o Renato deve colocar isso para o pessoal, né, mais uma vez, e também porque a gente vai fazer a prova do ENAD, né, a nossa área, a área de ciências sociais, ela é contemplada com a prova esse ano. E, devido a essas mudanças, a gente acha que é legal conversar com todos os alunos, não só com os alunos que vão fazer a avaliação, para que eles conheçam, né, o processo e para que eles entendam, né, muitas vezes, as exigências que a gente faz com os alunos, e porque nós também, como professores, e a instituição, ela é exigida nesse processo como um todo, tá? Só explicando um pouquinho a dinâmica, né, que eu vou passar a palavra para o Renato, ele vai ser o primeiro a falar. O Renato vai colocar para a gente, né, de uma maneira geral, como é que o ENAD se insere na PUC Minas, né, os elementos que o ENAD nos exige, né, através dos sinais e do INEP, MEC, ele vai falar de todas essas siglas ali para a gente. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os temas gerais, que a ideia hoje é falar sobre temas globais que estão sendo exigidos nas provas, tanto na específica, mas principalmente nas provas de conhecimentos gerais, né? A gente pode falar também um pouquinho para os alunos que estão ouvindo isso pela primeira vez. A prova do ENAD ela é similar à prova do Enem, né? É uma prova de avaliação também de conteúdos, e aí de conteúdos específicos às formações, né, de ensino superior, e elas têm, além do conteúdo de cada área de conhecimento, o conteúdo geral, que os alunos, né, devem estar atentos a eles e devem sempre buscar, né, conhecer as necessidades, as demandas, as ofertas, as oportunidades da sua área de conhecimento nos mais diversos campos, tá? Aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, depois eu vou abrir para os professores, e aí os Boa noite, professores pessoal. que quiserem, boa noite. Os professores que quiserem falar alguma coisa sobre os temas, né, sobre o curso, também vão estar aí, vai estar disponível, e também no final a gente abre para os alunos que quiserem comentar também, fazer alguma pergunta, né, tanto para professores quanto para o Renato. A gente vai estar aqui à disposição também para poder continuar esse bate-papo. Então, a gente vai tentar ser também bem breve, para que nessa hora e meia a gente tenha a participação do maior número de pessoas, se possível. Tá bom? Bom, então, mais uma vez, obrigado, Renato, né? O Renato, ele, apresentando o Renato aqui, né? Renato Luiz Cota de Paiva, para o pessoal que é do coração eucarístico, né, lá do ISEG, vai perceber uma pequena semelhança com o Denilson, de quase 99,99%, mas diz o Denilson que o Renato é mais bonito do que ele, então, não sei, aí a briga aí dos irmãos, eu não vou entrar nesse Ronaldo, mérito, né? você viu as Oi. piadinhas? Você viu as piadinhas dele igual o Denilson mesmo? Não, depois, vamos ver, durante o encontro os meninos vão falar assim, mas é o Denilson que está falando aqui, não é? Isso Esse foi uma Renato aí piadinha é aí, só é fake. irmão do Denilson mesmo. O Denilson perde uma oportunidade da piada. Pois é. Então, vamos lá, né? O Renato, né, ele é da assessoria administrativa da Prograde, então o Renato tem um conhecimento bem legal sobre o processo do ENAD na PUC como um todo, por isso que a gente convidou ele para poder falar um pouquinho de como que, né, não só o ENAD, mas todo esse processo de avaliação, né? O ENAD é uma parte do processo de avaliação, ele vai até falar isso e vai me corrigir com certeza, né? Então, ele é assessor administrativo lá da Pró-Reitoria de Graduação. O Renato também é mestre em administração pelo PPGA da PUC Minas, né? Então, assim, além dele estar no meio administrativo, hoje o Renato também é professor lá no ISEG, no campus Coração Eucarístico. Então, assim, eu acho que ele vai ter muita propriedade para falar para a gente, né, sobre o ENAD, sobre a prova, sobre a importância dessa avaliação para nós, dentro do ISEG,
e para o engajamento tanto dos alunos quanto dos professores também que estão aqui, né? Que a gente consiga desenvolver da melhor maneira esse processo de avaliação da PUC, que, na verdade, é um processo de avaliação da PUC, do curso, né? Então, eu acho que essa é a importância que a gente quer dar para esse bate-papo de hoje. Bom, vamos lá, Renata, a palavra está contigo aí. Muito bem. Estão me ouvindo bem, pessoal? Para mim aqui está tranquilo. Ok. Está muito bom. Ok. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade, né? Sempre é um tema que é muito caro aqui para a gente, né? A gente acompanha os processos regulatórios, né? Então é sempre bom, é um tema bem interessante para a gente, né, trabalhar. Um abraço aí a todos. Deve ter algum aluno meu aí também, lá do São Gabriel também, se estiver aqui também, já cumprimento a todos, né? E de imediato eu vou compartilhar aqui minha tela. Testei aqui antes, vamos ver se vai dar certinho aqui. Creio que sim. Deixa eu verificar aqui. Vamos lá. Passei para lá de cá que eu acompanho. Tá aparecendo aí para vocês o banner? Apareceu aí, Renato, beleza. Ok. Pessoal, eu vou, se puder me orientando aí, viu, professor Ronaldo, porque às vezes a gente empolga aqui no tema aqui, aí qualquer coisa só me fala aí. Mas eu acho que é importante, né, ao falar de ENAD, é sempre importante a gente contextualizá-lo, né, em que medida, então, qual que é o papel efetivo, né? Ele faz parte, né, da chamada Lei dos Sinais, já é uma lei que completou 20 anos ano passado, eu tive a oportunidade de participar de um evento lá em Brasília, e que é um evento que tem uma lei que tem funcionado bem, né? Claro que ela precisa de alguns ajustes, né? E a Lei dos Sinais, então, cria o ENAD, né? Ele cria o sistema regulatório que nós temos atualmente, né? Então, ele cria, por exemplo, a CPA, é um processo importante também, aqueles questionários que a gente responde, né? Há uma tendência de um maior aprofundamento também, uma maior utilização desses dados da CPA, tá? Isso é um caminho aí que os sinais têm acompanhado, têm se direcionado, né? As avaliações dos cursos, nós, enquanto autonomia, nós temos autonomia universitária, então, em grande parte dos cursos, a gente cria os cursos sem a necessidade de uma autorização, por exemplo, tá? Salvo medicina, odonto, psicologia e enfermagem, os demais cursos a gente né, tem essa autonomia. E, de maneira geral, aí vem o exame, né, do ENAD, o exame avaliação de desempenho dos estudantes, e avaliação institucional, que é o recredenciamento, nós passamos em 2023, né? E essas avaliações dos cursos, de maneira geral, quando os cursos são bem avaliados pelo ENAD, automaticamente, então, renova esse reconhecimento do curso, tá? Existem algumas especificidades, então, por exemplo, o próprio curso de administração, ele é um curso antigo e não velho, naturalmente, né? Mas é um curso já de bons anos aí na instituição, então ele não teve aí essa visita em loco, tá? Essa avaliação por quê? Justamente porque, historicamente, ele tem bons resultados no ENAD, que foi, historicamente, renovando esse reconhecimento, né? Porém, de forma periódica, né, o INEP, que é um órgão vinculado ao MEC, que faz esse processo de avaliação, por exemplo, quais são os cursos, então, que nunca foram avaliados, independente de terem sido bem avaliados no ENAD. Então, né, tem um grupo agora, o próprio curso de administração, de contábeis, estão aí nesse grupo que pode ter uma visita também. É uma que chama abertura de ofício, né, pelo próprio MEC, mas, de maneira geral, o bom resultado ele vai renovando esse reconhecimento. E por que eu vou aprofundar um pouco mais adiante sobre isso, mas esse bom resultado, essa boa nota, né, do CPC, do ENAD, nós vamos passar por esses itens também,
garante a continuidade da oferta, né, a manutenção das ofertas, né, dos benefícios, né, então, por exemplo, o ProUni, né, o FIES, que não, enfim, e a própria oferta, tá? Ou seja, um resultado ruim no ENAD implica em, por exemplo, né, que a gente tem então que prestar conta, podemos dizer assim, ao MEC, né? Então, uma nota 2, por exemplo, é uma nota ruim, né? Uma nota 4, de maneira geral, ela renova esse reconhecimento, permitindo então que o curso, né, continue aí sendo ofertado. Então, hoje aqui, em termos dessas avaliações, nosso foco vai ser, né, o ENAD. E é importante pensar que o ENAD ele tem um impacto institucional muito grande, né? Então, todos os alunos eles fazem parte dessa construção também, né? Ainda que a avaliação ela é da instituição a partir dos alunos, né? Mas, quer dizer, é importante, e aí mais à frente a gente pode aprofundar nisso também, mas é importante para o aluno, quando você tem um curso bem avaliado, quer dizer, seu diploma, né, ao concorrer a uma vaga de emprego, por exemplo, tá? Você é formado, então, em um curso muito bem avaliado. São dados públicos, né? Então, toda e qualquer instituição que vai contratar um dos nossos alunos tem acesso, né, ao ranqueamento dessas notas, né? Como é que está a situação desses cursos, tá? Então, aqui é só um esqueminha que eu acho que é interessante, né? Que demonstra o componente do IGC, que aí, da mesma forma que tem uma nota relacionada ao curso, né, o conceito ENAD, que vai compor o CPC também, o conceito preliminar de curso, existe o índice geral de curso, né? Atualmente a PUC ela tem um índice muito bom, que é uma nota 4, de 0 a 5, né? Ela tem uma nota 4, que é composta também, né? E aí aqui ela vai traz elementos, um peso menor, mas da própria pós-graduação, da prova do ENAD, né? O questionário que o estudante responde no ENAD, né? Talvez alguns de vocês aí já tenham, inclusive, respondido. Eu quero até abordar essa questão do questionário também, tem umas questões importantes nele também, até para a gente desmistificar, para nós desmistificarmos algumas questões, que vai compor, então, esse CPC, né? E o IDD, ele mede faz um comparativo desse resultado no ENAD com o Enem, né? Com a nota que esse aluno, então, obteve no Enem, né? Esse a gente brinca que o IDD é uma caixa preta, porque esse cálculo nunca é muito claro, mas ele vai compor lá o CPC. E o corpo docente, a partir do censo, né, que a gente preenche no censo, então, também tem um peso importante, né? Então, os professores que são de regime integral e parcial têm um peso muito maior, né? Um doutor vai pesar mais que um mestre, né? Um professor doutor ele conta 2 vezes, né? Porque pressupõe que ele é mestre também, então ele vai contar tanto como mestre quanto como doutor, né? Então, quer dizer, um bom resultado no ENAD tem uma implicação que é institucional. E da mesma forma que um curso bem avaliado, o egresso, né, isso valoriza o currículo do nosso egresso, uma instituição também bem avaliada, né, quer dizer, vai valorizar também o currículo dos nossos alunos, né? E aqui, passando rapidamente, não é o nosso foco também, mas nós tivemos algumas mudanças que são fruto justamente dessas análises. Então, por exemplo, recentemente, né, as licenciaturas não foram bem avaliadas, isso é em nível nacional, tá, pessoal? Até que, de maneira geral, nossos cursos aqui são bem avaliados, mas o MEC, então, identificou uma certa fragilidade e aí, um outro papel importante que, a partir do ENAD, então, que são as políticas públicas, né? É um sensor também para tomar decisões nesse sentido. Então, estruturou-se que as licenciaturas passariam a ser avaliadas anualmente, né? Então, não é nosso público aqui hoje, mas os alunos das licenciaturas farão provas anuais, tá? E nas licenciaturas, o ENAD passou a fazer parte também como pode ser utilizado, né, para um processo seletivo
para as licenciaturas. Da mesma forma, os cursos de medicina também passaram a ser avaliados anualmente, e o ENAD, então, utilizado para um exame que chama ENAMED, né? Quer dizer, então, também uma maior valorização, tá? Quer dizer, o processo dos sinais, embora seja bem estruturado e já seja uma política de Estado e não de governo, né? Então, portanto, aí 20 anos, mas tem tido essas estruturações, tá? Então, aqui, aquilo que eu falei em relação, né, aos componentes, eu mostrei anteriormente, então, os componentes lá do IGC, dentre eles o CPC. Então, 70% da nota do CPC, que é um indicador daqueles também que vão ser divulgados, né, depende dos alunos. É claro, quando a gente fala que depende, né, é claro que, naturalmente, a partir também da instituição. Então, o questionário, né, às vezes a gente pensa só na prova, na resolução da prova, mas o questionário tem também uma importância muito representativa no processo seletivo, no processo do ENAD, melhor dizendo, né? Então, questionário, às vezes a gente associa a uma coisa meio chata, né? Eu quero responder ali, ficar livre logo. Ele é um requisito também, né? Ou seja, ainda que o aluno faça a prova, se ele não responder o questionário, ele fica irregular. Este ano nós teremos 3 datas distintas de prova, né? E a prova, daqui a pouco eu acho que o próximo slide ali eu já tenho essas datas certinho para vocês, né? Mas é importante, quem ainda não respondeu o questionário, que tenha esse devido cuidado, lembrando então, né, que ele tem esse impacto na avaliação, né? Então, esse aqui são os pesos, como eu disse aqui, né, o regime de trabalho, o corpo docente, né, o doutor, então, ele vale 15% mais 7,5%, tá? Ele conta aqui 2 vezes, né? E esse aqui, então, são, né, oriundos aí do questionário do estudante, né? E aqui, então, né, o desempenho propriamente dito, né? E aqui as datas, né? Então, em relação ao questionário, esse público que nós estamos aqui hoje, né, das gerenciais, tem um maior tempo aí para responder, até o dia 22 de novembro. A gente sempre sinaliza que é importante trabalhar com uma certa antecedência, né? São sistemas que muitas vezes ficam sobrecarregados. Então, são essas 3 datas, né? Justamente porque a medicina, então, sendo pré-requisito para o ENAMED, da mesma forma, as licenciaturas também para os programas, né, os processos seletivos, e o bacharelado e CSTs, então, lá no dia 22 de novembro. Tá? Nós tivemos, então, um total dos bacharelados e CSTs, né? Eu sei que aqui o foco também, os 3 cursos, mas temos alguns tecnólogos também, que fazem parte do ISEG, né? Inclusive cursos virtuais também. Nós tivemos, então, um total de 4.218 inscritos no ENAD desse ano, né? E aqui tem separado, não é muito foco nosso aqui também, mas só para a gente ter noção aí do quantitativo de alunos inscritos, tá? Aqui com foco, então, no ISEG, né? Tanto os bacharelados quanto os tecnólogos também, totalizando aqui no Coração Eucarístico 625 alunos inscritos, né? Aqui ele vem separado aí por unidade, né? Pelos campings, né? E aqui, então, nós temos algumas mudanças, né? Eu sei que o professor Ronaldo e a equipe depois vão abordar essa questão da formação geral, que muitas vezes ocorre de maneira transversal, né? Ou seja, não necessariamente você vai ter, nós temos aí unidades curriculares específicas para a formação geral, mas ela acontece também diluída em outras unidades curriculares, né? Então, nós tínhamos até então aqui 10 questões, 10 itens, né? Sendo 9 objetivas e uma discursiva, até 2023, e passa então para ser 15 itens, né, por estudante, e tem uma estrutura também chamada os blocos incompletos balanceados, que é uma forma, né, eu até coloquei aqui a descrição, né, justamente que
auxilia para mensurar, né, o peso dessas questões, mesmo que sejam questões diferentes, né? Também não é o nosso foco aqui hoje, mas de toda maneira, e para os cursos tecnólogos, então, são 15 itens por estudante de formação geral, já o componente específico 50 itens, né? E 40 itens por estudante, quantidade de itens de objetivos aplicados, 50 itens, né? Ou seja, você consegue mensurar um número maior de questões, mesmo sendo distintas, cadernos distintos, vamos dizer assim, né? Avançando aqui, só para explicar um pouquinho também desse critério, né? De forma geral, o edital ele traz o aluno que tem que ser inscrito, aquele que está com percentual acima de 80%, para os cursos dos bacharelados, né? E os tecnólogos, 75%, que não tenham a previsão de colar grau até 31/8. Esse ano foi um ano atípico, porque o período de inscrição ele foi anterior ao fechamento do semestre, né? Justamente puxado pela medicina, pelo ENAMED, então eles tinham um prazo menor e aí apertou um pouquinho mais, foi só um mês de junho para inscrição, né? Então, o que aconteceu? Assim, a gente não tinha ainda isso muito bem definido, foi bem desafiador. E além desse 80%, né, os prováveis, para os bacharelados, né, os prováveis formandos de 1º de 2026. Né? Então, a gente tem que baixar esse percentual um pouquinho para pegar essa turma que forma, né, em 1º de 2026. Já para os tecnólogos, não, até quem integraliza aí até o 2º semestre de 2025. Né? A gente escreve os alunos ingressantes, mas já há alguns anos eles não realizam umas provas. Anteriormente, eles faziam esse comparativo de ingressante com concluinte, alunos distintos, né? E quando começaram, então, a utilizar o Enem como referência para o IDD, deixaram, então, de aplicar para os ingressantes, mas eles são inscritos, tá? Bom, e aí o que mudou também nesse ano, né? E isso é um ponto importante também, que até a edição do ano anterior, a gente tinha por obrigatoriedade inscrever, inclusive, alunos que estivessem sem vínculo com a instituição, afastado, matrícula trancada, né? Vejam bem, o aluno que não está, por algum motivo, não está estudando, ele tem que vir fazer uma prova, né? É chato, muitas vezes, eu nem tenho vínculo com a instituição, eu tenho que ir lá fazer, né? Então, quer dizer, isso do ponto de vista pro curso, né? E para os alunos que estão estudando, isso também é um ponto importante aí, né? Que trouxe um ganho aí para o nosso processo. Aqui, imagino que tenham alunos aí também, talvez dos cursos virtuais, então foi uma forma que nós fizemos aqui para tentar estruturar para que aqueles alunos que estão em outros estados, em outras cidades, nós consideramos então o cadastro, né, o endereço de origem desses alunos para fazer essa inscrição na cidade mais próxima do aluno, tá? Só esclarecendo, né, se tiver alguém aí também dos tecnólogos, então foi esse o critério aqui utilizado, né? Bom, e aí eu volto aqui um pouquinho do questionário, não sei como é que está meu tempo aí, professor Ronaldo, qualquer coisa, eu me puxa a orelha aí que eu dou uma acelerada aqui também, viu? Mas Tá tranquilo, Renato, tá tranquilo, pode ir de boa. Perfeito, então. Se eu estiver saindo também do propósito aí, falar, ó, tá muito administrativo, vamos mais acadêmico, o senhor vai me orientando aí. Bom, nós percebemos então, né, mostrei lá no início a questão do questionário, né, o questionário do estudante, o impacto dele aqui para o CPC, né? E aqui eu trago alguns itens, isso aqui é um ponto importante, viu? Sobretudo para quem ainda não respondeu o questionário, tá? Que é o seguinte: percentual de estudantes que consideram que os planos de ensino apresentados pelos professores contribuíram para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para os seus estudos. Tá? E o que a gente percebe, alguns relatos, alguns professores de outras áreas, inclusive, né? Muitas vezes nós vamos verificar essa percepção, e aí, ou por uma desatenção, ou porque eu quero responder o questionário e ficar livre logo, né? E aí eu falo ali,
não adiantou muito e tal. Sobretudo o aluno, às vezes veterano, o plano de ensino foi apresentado lá no início do semestre, ele nem veio à aula, né? Não estou dizendo que vocês, os alunos que estão aqui, faltam no início, mas assim, é mais comum, né? E aí, às vezes, eu nem sei o que é plano de ensino, ou seja, então é importante, sabe, assim, dialogar, falar, professor, eu tá com essa pergunta aqui e tal, o que é aquele negócio que você falou lá no início do semestre, né, com os colegas, isso tem um impacto importante, né, quer dizer, isso, e alguns coordenadores já relataram, alguns professores, né, o aluno fala, eu não sabia que eu estava respondendo ali, tinha a ver com aquilo que você apresentou lá no início, né? Eu nem sabia que esse questionário também valia nota, né? Então é importante ter esse cuidado. Um outro ponto também que dá muita confusão: foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária. O que alguns alunos, né? Isso, estudando alguns casos, quando a gente percebe aí uma nota ruim nesse indicador, ou uma nota que pode ser melhorada também, né? E aí, usando alguns pontos específicos, alguns cursos específicos, o que alguns professores captaram, perceberam, né? Mas eu não participei de atividade de extensão, né? Então eu coloquei não. Mas aqui, vejam bem, foram oferecidas oportunidades. E a instituição tem uma gama de projetos de extensão, né? Aí, mas a disciplina de extensão eu vou fazer ela semestre que vem, então eu marquei não. Não, mas aqui não está falando se você fez ou não, se você participou ou não, né? Aqui foram oferecidas, opa, então a instituição oferece, né? Então, deixa eu entrar lá no site da Pró-Reitoria de Extensão, entender lá os projetos que são oferecidos, né? Quais as disciplinas, quais as unidades curriculares da minha grade que estão lá previstas, né, como atividade de extensão também. Então, quer dizer, responder de acordo, né, com a forma que é o que ocorre, né? Aqui não está naturalmente induzindo, você tem que responder dessa forma. Mas aqui nós temos que interpretar, né? Foram oferecidas, ok? Da mesma maneira, exatamente a mesma interpretação, né? Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbio. Vários relatos também. Não, mas eu não fiz intercâmbio, né? Mas o que a pergunta está me fazendo, né? Qual que é a pergunta que está sendo colocada? Oportunidades. Bom, a instituição tem parceria com outras instituições de ensino no mundo inteiro, né? Existem os editais de processo seletivo, isso tem se intensificado agora, né? Existem unidades curriculares específicas também voltadas para a internacionalização, quer dizer, o PUC internacional, né? Então, também um item, ou seja, não está perguntando, mais uma vez, se o aluno fez intercâmbio. Ele teve a oportunidade, ok? Então, também é um item importante. Bom, e aqui alguns benefícios. O aluno, então, que tem um bom rendimento, né, acima de 80% no ENAD, ele tem, então, um desconto, né, uma bolsa na pós-graduação lá do IEC, da PUC Virtual, de 40%, ou seja, também um percentual bastante expressivo, né? Então é importante também para o próprio aluno. Para além disso, né, quer dizer, as empresas, então, como eu disse, elas consultam esses espaços, são dados públicos, então um bom resultado no ENAD é bom para o curso, é bom para a instituição e é bom para o aluno também, naturalmente, né? O processo inverso também é importante, ou seja, numa entrevista de emprego, olha, eu estudei no curso tal e ele é bem avaliado, você pode consultar lá, quer dizer, a minha instituição ela tem um IGC muito bom, né? Eu tenho uma formação bem qualificada, né? Então, são aí alguns dos benefícios, né? E aqui eu trouxe só para estruturar, só para demonstrar, claro que eu não vou passar item por item, mas é importante a gente ter uma referência, então, histórica, né? E histórica, né, do resultado. Então, por exemplo, se a gente pega aqui o histórico do curso de administração, vou pegar o primeiro aqui, né? Administração lá do Barreiro, ó. Ele teve, então, uma nota, lá em 2015, né, uma nota 3, 18, nota 3, aqui ele teve um crescimento bem expressivo, né, foi aqui para uma nota 4. Ou seja,
Em termos de curso também, né? Eu me recordo quando fazendo o mestrado e teve, né, fomos avaliados lá pela CAPES, né, uma outra estrutura de avaliação, mas quando tivemos lá a nota 5, foi uma comemoração, todo mundo ficou muito feliz, né? Então, assim, nós temos alguns históricos aqui, alguns, né, de melhoria, outros nem tanto, né? Se a gente pegar aqui a administração do coração eucarístico, tem se mantido. Nós podemos pensar aqui também no contínuo, às vezes não mudou aqui, né, no faixa, que são o valor fechado aqui, né? Então, nota 4,4, mas percebam que aqui há um crescimento também, né? 3,227, saiu de 3, 3,227, depois 3,317, né? Ou seja, se a gente consegue manter essa linha de crescimento, daqui a pouco a gente está garantindo lá uma nota 5, né? E essa conversão, então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui que eu falei, né? 3,317. A tabela de conversão aqui, ó, 3,17. Lá no 3, não está tão fácil assim, digamos, né? Pegando esse exemplo especificamente, 3,317, melhor dizendo, né? Então, 4, 5, a gente passa para o nota 5, né? É um crescimento gradativo, né, pessoal? Também é claro que a gente não vai resolver todos os problemas aqui nesse ciclo, mas assim, dá uma certa satisfação enquanto aluno também, né? Falar, olha, nós contribuímos para o crescimento, ainda que se mantenha lá na nota 4, mas nós crescemos aqui nessa faixa no contínuo, né? Bom, e aqui tem o relatório do curso, né? Também é um dado público, eu acho que é interessante, está lá depois eu posso deixar aqui para vocês o link também, esse aqui da última edição, né? Lá de 2022, que vai trazer uma série de comparações em relação ao rendimento do curso. Então, qual que foi né, a percepção dos alunos em relação o desempenho, né, dos alunos a nível regional, nacional, enfim. Então, é só aqui para ilustrar um pouquinho, né? Aqui são as divulgações que nós fizemos, o edital, né, está disponível também. Quem quiser também aprofundar um pouco mais, esse material está... nós colocamos lá na área de notícia do SGA dos alunos, isso também está no Canvas, foi enviado por mensagem no Canvas também, né? Então, uma série de locais que esses dados podem ser acessados, né? E também temos uma página dedicada lá no portal da PUC Minas, de vez em quando lá o pessoal dá um destaque lá para a gente pede para colocar o banner, pensando não só em quem vai fazer a prova esse ano, né? Mas também para os próximos ciclos. Então, por que ano que o meu curso vai fazer? Enfim, isso tudo está lá, pucminas.br/enad, né? Então tem uma série de informações lá para vocês também, né? Que são algumas referências. Bom, eu fico à disposição, professor. Eu não sei se cumprir aí com a proposta, mas assim, se tiver alguma dúvida também do pessoal, estou aqui à disposição, né? A gente pode falar a respeito aí. Legal, Renato. Não, cumpriu e muito bem, né? Eu acho que até para nós, como professores também, as professoras que estão aí presentes, é legal a gente ter esses esclarecimentos e esses canais, né, que a universidade oferece para a gente também apoiar os nossos alunos e alunas na medida que eles têm alguma dúvida, que eles queiram, né, conversar sobre o ENAD. É o que eu falei, não precisa ser um aluno que vai fazer a avaliação esse ano, né? Porque, de certa forma, é uma coisa que é interessante, na hora que você colocou lá, eu acho que eu só esclarecendo um pouquinho, se você me permitir, né? O exame do ENAD, o exame que os alunos fazem, ele acontece num ano. Mas o curso, agora, ele vai ser avaliado pelo MEC, né, todos os anos. Né? Essa avaliação dos sinais, agora, ela se compõe de 3 etapas. Né? Então, ela é trianual. Então, num ano você faz a prova do ENAD, num outro ano é a avaliação dos documentos, por isso que o Renato falou da importância também de responder o questionário, de responder a cada semestre a avaliação das disciplinas do curso, né, avaliações da CPA, responder também os outros instrumentos que a gente oferece, né? O NPS, por exemplo.
que a gente implantou também na universidade. Então, todos esses instrumentos, eles vão compor um conjunto de variáveis que vão ser avaliadas, por exemplo, no segundo ano. E no terceiro ano é a avaliação do MEC, presencial. Então, o MEC vai às instituições fazer a avaliação do curso. Aí, no quarto ano, esse processo se repete, ou seja, a turma volta a fazer a prova do ENAD, volta a avaliar os cursos. Então, isso agora, daqui para frente, como o Renato colocou, a partir de 2024, é uma continuidade. Por isso que, assim, óbvio, determinados alunos não vão fazer a prova do ENAD, mas vão continuar avaliando a instituição, o curso, os professores, e essas avaliações elas vão contar como elementos para que a gente obtenha esses conceitos. Então, é legal todo mundo ter essa dimensão, né? Porque senão a pessoa fica achando, não, vai ser avaliado só de 3 em 3 anos e nos outros 2 anos nós estamos tranquilos. Não é bem assim, né? Então, é legal a gente ter essa percepção. Mas, brigadíssimo, Renato. Se me permite, professor, Sim, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui, é importante isso que o senhor trouxe também, tem um modelinho aqui que eu até usei com os diretores, que é nessa linha que o senhor colocou, quer dizer, aqui, está aparecendo para vocês? É que só que eu... já está aparecendo, legal. Perfeito. Então, o que o professor Ronaldo está dizendo, esse processo avaliativo, ele faz parte, né, o ENAD ele faz parte de uma avaliação muito mais abrangente, né? Então, aqui é separado por ano, né? Cada grupo de cursos, então, estão em um ano, mas a ideia é justamente que essa avaliação ela ocorra de forma... tirando lá a licenciatura em medicina, que o ENAD vai se repetir mesmo, né? Mas se a gente for verificar aqui, então, nós temos um grupo de cursos sendo avaliado pelo ENAD, né? As avaliações em loco, né? E aí a proposta aqui que avalie blocos de cursos, né, por áreas mesmo. Então, ao invés de você avaliar, por exemplo, o curso de enfermagem, não, eu vou avaliar todos os cursos da área da saúde, seja de infraestrutura, corpo docente, né? E o próprio CPA vai ser aprimorado também, os questionários, isso ainda está sendo, na UNEP ainda está estruturando, mas de forma também coletar essas informações. E é importante, só abrindo um parênteses aqui, professor, que muitas vezes, né, isso a gente também recebe alguns relatos, que o aluno, ao avaliar... Uai, que grupo é esse? Muitas vezes os alunos, quando vão avaliar, vão responder um questionário, seja da CPA, ou fazer a prova do ENAD, responder lá o questionário, né? O ambiente universitário, a gente sabe que ele... Quer dizer, nem tudo são flores, né? Às vezes tem um ambiente de fato ali, às vezes eu estou com raiva do professor Ronaldo porque ele me deu uma nota ruim, mas assim, talvez não seja um ambiente, a gente já recebeu, eu fui lá, eu quero trancar esse curso, eu não estou satisfeito, eu queria que eles trocassem o professor, eu vou lá e dei tudo ruim lá no questionário, né? Quer dizer, não é momento para isso, né? Não é o local para isso. Existem outras instâncias, né? Quer dizer, há aqui também que pensar em termos em como egresso depois, do próprio valorização do currículo, né? Então, e pensando nos colegas também, nos demais, nos formandos, né? Mas é importante ter essa clareza desse processo avaliativo de forma mais constante na instituição, né? E participar disso, né? Isso que é o mais importante. Desculpa, professor, só abrindo um parênteses aí na sua fala. Deixa eu abrir o meu microfone aqui. Não foi ótimo, Renato. Como eu falei, né, no início aqui, e depois eu vou tentar ser breve também na minha apresentação, que eu vou falar da questão das avaliações em relação aos temas gerais que aparecem na avaliação, na prova mesmo, né, no exame ENAD, que eu acho que é importante, porque eu acho que isso também pode nortear uma das ideias, né, desse Papo e Segue de hoje, é a gente nortear também possibilidades para os próximos Papo e Segues que vão acontecer a partir desses temas que podem ser importantes e podem ser interessantes para os alunos, principalmente, né? Bom, então vamos lá. Eu é que vou compartilhar aqui agora, que eu vou apresentar aqui essa parte que eu coloquei para vocês.
Tá aparecendo aí para vocês? Tá sim. Vamos lá, então. Deixa eu ocultar aqui. Eu vou ser bem breve, tá, gente? Eu vou tentar falar de uma maneira mais rápida, apresentando os temas, porque o que a gente mais quer é fazer um bate-papo mesmo sobre esses temas e daqui para frente tirar possibilidades dos próximos papos segue, como é que a gente vai nortear as temáticas que vão apresentar, né? Que vão ser apresentadas, né? Desculpem, e também como é que a gente pode, ao mesmo tempo, né, ajudar os nossos alunos ao desenvolverem, né, as opções de questão, tanto objetivas quanto dissertativa, como é que eles podem desenvolver o texto, né, e como é que isso pode gerar para eles melhor resultado também. Bom, então eu chamei essa parte de desafios contemporâneos e formação crítica, porque a gente vai falar mais dessa formação geral, né? Mas fazendo um link, e aí nem combinei com o Renato, não. Opa, já tá lá no final, eu pus no final, deixa eu pôr no começo. Aí, bonitinho. Né? Eu coloquei aqui só para o pessoal saber. Ó. Então, a componente específica da prova, né, do curso de administração, os sinais, o MEC, né, nos exige, né, de conhecimento essas 19 áreas para administração, isso vem, né, das normativas que eles nos entregam. O curso de contábeis, essas 20, né, componentes de formação específica, e o curso de Ciências Econômicas, essas 16 componentes de formação específica. Os nossos currículos, né, a nossa grade curricular, de certa forma, contemplam bem todos esses elementos. Então, isso a gente fica bem tranquilo em relação ao componente específico. E aí, né, tanto é que, de uma maneira geral, né, a gente consegue desenvolver legal. Quando a gente vai para a formação geral, né, eu peguei o ENAD de 2022, porque as componentes de formação geral, elas foram comuns para os 3 cursos, né? Então, lá, a questão 1, foram 8 questões só, e como o Renato colocou, para esse ano de 2025, esse número de questões foi modificado. Então, as objetivas agora são 10 questões, e são 40 questões para as componentes específicas, por isso que ele falou lá de 50 questões. Mas antes eram 8 questões objetivas e 2 questões dissertativas. Agora, a componente de formação geral não tem componente dissertativo, então são 10 questões objetivas, né, no modelo deste ano. Então, no modelo de 2022, esses aí foram os temas. Eu peguei mais ou menos pelos temas, né? Então, democracia, 2 questões de gênero, violência, marco temporal indígena, questão social, migração, questão social, de novo, a questão do feminicídio, e representações sociais e liberdade de expressão sobre o grafitismo. E aí o Renato apresentou esse mapinha para vocês, mas eu gosto de também reforçar essa questão. Eu coloquei uma sombra azul na primeira coluna à esquerda, né, para quem não estiver não vendo de maneira geral, mas o ano passado, esse é o pessoal da administração, né, que é o meu curso de origem, né, onde eu dou aula e onde eu estou alocado dentro do ISEG, apesar de eu dar aula para os 3 cursos, né, eu dou aula para economia, para contábeis e para administração. Na administração, né, no coração eucarístico, a gente tinha 95 alunos e só 79 estiveram presentes. E aí tem a questão que o Renato falou, né, isso traz para nós, instituição, para nós, PUC Minas, problemas, porque a gente tem que reportar ao MEC o porquê que aqueles 16 alunos ali não foram à avaliação, né? Isso também traz um certo desconforto para os alunos e alunas que não fizeram a prova, porque tem que se ter uma justificativa muito forte para que essa não realização da prova ela seja aceita pelo MEC, então não é nem a PUC que defere ou indefere, né, essa justificativa, isso é levado para o MEC, e o MEC é que define. Então, no último ENAD, no coração eucarístico, a gente teve só 83, eu falo só porque isso é complicado para a gente, né, 83,16% dos alunos fazendo a prova, então é bom a gente ter essa explicação. E aí, na continuidade, né, tem lá o percentual de alunos na média, como é que foi a média do resultado das questões objetivas, né, o resumo geral, quer dizer, o total, na formação geral e na componente específica. Né? Na geral,
em torno de 50%, na formação geral, 58%, então a gente pode falar aí de 60% de acertos, e no componente específico, 46%. Mas aí a gente pode pensar, nossa, mas só isso? Mas se a gente for para o nível Brasil, nível regional, né, e o nível institucional, a gente vai ver que a gente está legal, né? Então, olha lá, no gráfico da esquerda, quando a gente fala da média dos estudantes em forma geral, os nossos estudantes estão muito bem, porque dentro de Minas Gerais, a gente está 8 pontos acima, né? Dentro da região sudeste, a gente continua com 8 pontos acima, e no Brasil, em geral, a gente está quase 9 pontos acima. Então, né, os nossos alunos têm, é isso que o Renato falou, a gente tem confiança nos nossos alunos e alunas, a gente sabe que vocês estão bem preparados, né, mas a gente não pode ficar dependente só da avaliação do ENAD. É isso que a gente quer trazer aqui também para vocês. Né? E no conhecimento específico, né, a mesma coisa, lá no geral, né, no Brasil, a gente tem 38%, na PUC, no curso do Corel, nessa avaliação, foi 46,3%, então quase 9 pontos acima, né? E em relação ao estado de Minas e à região sudeste, né, a gente tem também 8 pontos acima, então é um valor considerável para a gente, né, de que a gente está preparando bem os nossos alunos. E isso a gente observa também no desempenho geral lá, né, das questões. Quando a gente avalia por grupo de questões, que tem isso também, né, o MEC também faz várias, né, a nota que a gente recebe da prova também não é simplesmente em 50 você acertou 40 questões, então você tem 80% dos pontos. Não é assim, né? Então você tem um valor X, tem toda uma ponderação em relação às respostas, em relação aos erros, em relação ao tipo de questão, à dificuldade da questão, ao modelo da questão, tudo isso é avaliado, né? Então, de maneira geral, né, o nosso curso aí é a parte, é a coluna azul. Vocês podem ver que, de maneira geral, quando a gente está do lado direito do gráfico, né, voltando lá às aulas de estatística, a gente tem médias bem maiores do que o nível estadual, o nível regional e o nível nacional. Então, nós estamos bem com o desempenho dos nossos estudantes. O que a gente quer, então, é prepará-los cada vez de uma maneira melhor para que vocês continuem desenvolvendo bem, né? Mas também que a gente também alcance, né, melhores resultados, que isso é importante para os discentes, para os docentes e para a instituição. E aí, para esse ano, né, a componente de formação geral, ela foi definida para esses 12 pontos. Né? Então, o MEC já define no início do ano quais serão as temáticas a serem abordadas nessas 10 questões objetivas. E na questão dissertativa, que vai ser somente uma questão também, que é dentro da componente específico, a tendência vai ser colocar um conteúdo específico dentro de um desses temas de formação geral. Né? Então, por exemplo, o tema 1 lá, que é ética, democracia, cidadania e direitos humanos, como é que isso aí poderia ser desenvolvido numa questão dissertativa para contábeis, para economia e para administração. E aí, cada uma delas que está aí. Né? Então, de certa forma, esses temas já vão ser os temas da parte de formação geral, então, de 10 questões, das 10 primeiras questões da prova, né? Mas a questão dissertativa, que ela vem logo a seguir, e depois é que vem as questões objetivas da parte específica, da formação específica, né? Essa questão dissertativa, ela pode estar mesclando esses temas com conhecimentos específicos. Então, o que a gente fez? A gente tentou trazer alguns temas para vocês, para a gente pensar juntos, né? E eu trouxe algumas notícias também, que eu acho que muito do que aparece nas provas, pela experiência que a gente tem das avaliações do ENAD, são retiradas de notícias, em geral, que aparecem na mídia, para ver se os nossos alunos e alunas estão acompanhando. Então, o primeiro que a gente pegou esses 12 e tentou condensar. O primeiro é a questão da inteligência artificial, trabalho e ética. Então, é um tema que a gente está trabalhando já tem, né, um certo tempo. O ano passado, por exemplo, o ISEG Meeting foi só sobre isso, né? Quem participou se lembra. Esse ano, o ISEG Meeting acabou de acontecer também, e a gente, de certa forma,
teve esses temas abordados, né? Então, o avanço da inteligência artificial ele é super importante. O tema da automação para a gente, ele está aí todo dia. A nossa área está sendo muito afetada por essa questão, né? Afeta a empregabilidade dos nossos profissionais do ISEG, né? Da área da gestão, as profissões, né? O pessoal de contábeis tem sentido isso de uma maneira especial, né? Tem professores da contábeis aí, depois, se eles quiserem falar um pouquinho sobre isso, né? O uso de dados, então, né? Por exemplo, na administração, a gente tem falado muito de Power BI, de como que você coloca esses dados, né, para serem avaliados nas empresas e como é que a gente pode fazer uma construção decente de uma gestão competitiva a partir dessas questões. Então, esse tema dialoga muito com a inovação, transformação digital, desigualdades sociais, né, como é que isso também tem afetado as empresas. E aí, alguns possíveis eixos que podem cair na prova, né? Então, pode falar a questão da ética na tomada de decisão, o impacto de uma IA na geração de emprego e carreiras. Então, como é que, né, você vai avaliar a sua carreira ou as carreiras dos profissionais que vão estar na sua empresa ou na empresa que você trabalha, e os limites da regulação de todo esse processo que a gente está vivendo também, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, a legislação trabalhista mudando, né? Muitas questões relacionadas à legislação do trabalho e à legislação das organizações sendo reinventada em função de todo esse processo de automação e de inteligência artificial, né? Só abrindo um parênteses, eu acabei de ver hoje, né? Não sei se vocês viram, né? Na Albânia, colocaram agora a inteligência artificial como uma ministra de Estado. Então, para vocês verem como é que a coisa está ficando complicada, né? Então, é interessante, isso saiu hoje, se vocês buscarem na internet hoje, essa notícia é de hoje, de agora à tarde, né? Não coloquei aqui porque esse material já estava pronto. Então, como é que isso tem afetado a gente de alguma maneira? E aqui eu trouxe 3 notícias rapidinhas, né? O nosso ministro, né, do Trabalho e do Emprego falando da questão da ética, da inclusão nos impactos da inteligência artificial no trabalho. Então, por exemplo, essa notícia poderia ser a base para a questão dissertativa das 3 provas, dos 3 cursos. Como é que isso afeta, por exemplo, o profissional de contábeis, o profissional de administração, o profissional de economia, né? Uma outra questão, que essa questão foi colocada, se o pessoal lembrar, do ISEG Meeting do ano passado, né, que a IA vai eliminar 92 milhões de empregos, mas em compensação vai criar 170 milhões de empregos até 2030, porque a gente vai ter todos os profissionais imbricados de alguma forma com conhecimento de dados, com conhecimento de análise de dados, com conhecimento de sistemas, com conhecimento de desenvolvimento de sistemas. Então, nós estamos aí na ponta, porque nós vamos estar gerenciando essas empresas, então a gente tem que saber também lidar com essas questões, né? E, por último, a integração da IA avança nas empresas brasileiras, né? Então, uma pesquisa mostra que as companhias do Brasil cada vez mais estão esbarrando, né, numa preocupação ética, de dados, de risco regulatório em relação às IAs. Então, é legal isso aí. Um segundo tema, né, para a gente ir avançando, é a questão da sustentabilidade, mudanças climáticas e a Agenda 2030. Está aí agora a COP30, na nossa porta, batendo, né, esse ano. Isso, provavelmente, eu tenho quase certeza, né, que não é um achismo, tá? É uma projeção, né, até mesmo como avaliador do MEC e como docente que desenvolve questões do ENAD, eu acho que esse tema vai cair, pelo menos, em uma questão de formação geral das provas esse ano, né? Isso se não cair, como eu falei, né, na questão dissertativa, para a gente poder, por exemplo, relacionar questões de gestão com esses temas. Né, frequentemente, ele se relaciona à gestão, né, à questão social, ao meio ambiente, e o desafio das organizações em relação à transição energética, descarbonização, Agenda 2030, né? Nós temos na nossa instituição a felicidade de falar, né, o tempo todo, e disso está desenvolvido nos nossos planos de trabalho, né, as ODS, né? Então, a gente tem isso no dia a dia, dentro da universidade, e tem sido um tema central para gestores, economistas e contadores, né? Então, os possíveis eixos de uma questão dissertativa, por exemplo, o modelo ESG. Esse é outro que provavelmente, se não cair na geral, vai cair lá na área de conhecimentos específicos,
né? Então, como é que isso aí afeta a organização, como é que tem afetado o mercado financeiro, como é que tem afetado a questão do desenvolvimento mercadológico internacional, as estratégias das empresas, né, e governos para mitigar esses impactos climáticos, como é que isso tem sido desenvolvido, né, e a economia circular e os novos modelos de produção e consumo. Isso também tem sido um tema recorrente, né? E aqui 3 também notícias. Para cada um eu coloquei 3 notícias para a gente pensar, né? Acabou de sair o relatório de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então, né, eu acho que seria legal todo mundo ter conhecimento. Adiantando, esse material ele vai ser disponibilizado para todo mundo também que está aqui, né, para vocês terem isso como material de pesquisa, de interesse, de estudo, né, os professores, se quiserem usar alguma coisa também nas suas aulas, eu acho que é super importante. Então, o relatório acabou de ligar as ODS às questões de gestão, né, inclusive uma das ODS fala da gestão responsável, né, o ESG, muito específico a isso, então está muito dentro do que a gente tem que trabalhar. Né, uma segunda lá, exatamente isso, as 2 próximas, a ESG, né, são os desafios e oportunidades para pequenos negócios, isso no Brasil é essencial, a maioria das nossas empresas são micro e pequenas empresas, ou empresas individuais, empreendedores individuais, então como é que esse modelo afeta esses empreendedores também, né, e mais voltado para a área, né, financeira, que também tem sido uma área que está aí na mídia o tempo todo, agora, então, o problema das fintechs, eu acho que esse cerco vai se fechar mais ainda, né? Como é que esse modelo ESG vai, de certa forma, determinar o modelo apresentado no mercado de capitais para 2025 e eu acho que para 2026 de uma maneira mais efetiva ainda. Então, acho que isso também é muito importante. Um terceiro tema, né? Os desafios da democracia digital e desinformação, esse aí já tem mais tempo que está sendo tratado, mas agora com a LGPD, eu acho que isso é super importante, né? A questão de informações falsas, manipulação de dados, isso para as empresas tem sido um caos. Para as empresas que trabalham no mercado financeiro também. Então, eu acho que é um tema que não tem como a gente, né, isolar das nossas discussões. E também trata de um tema interdisciplinar, que não envolve só a gestão, mas também a questão de cidadania, de cultura, de ética, que são temas que não só o ENAD, mas até mesmo os processos de seleção das empresas têm determinado hoje em dia, né, como é que isso é percebido pelos profissionais que estão entrando no mercado. Então, possíveis eixos que a gente pode trabalhar, a economia da atenção e plataformas digitais, então, como é que a gente tem percebido, né, essas informações, como é que a gente tem recebido essas informações, como é que a gente tem analisado e criticado essas informações para entender, muitas vezes, se elas são verdadeiras ou não. Como é que a gente está buscando informação sobre a informação. Como é que eu sei que aquela informação que está me sendo apresentada, ela é verdadeira e eu posso utilizá-la na gestão do meu negócio? Né? Então, o impacto da desinformação na democracia e na tomada de decisão coletiva tem sido cada vez mais forte. Né? E a regulação das big techs, agora das fintechs, né? A gente acabou de receber isso também na semana passada e retrasada, e a liberdade de expressão, o que pode, o que não pode ser feito, falado, discutido, definido nas políticas de gestão das empresas, isso é muito importante. E aqui, 3 notícias, né? A desinformação é o principal risco global para 2025. Então, a Unesco está vendo que isso é geral e para o mercado em geral, né, do negócio, isso tem trazido dissabores e problemas enormes, né? A fake news, né, nas redes são ameaça à democracia para 55,7% das pessoas em geral, né, no Brasil. Né? Todas essas notícias são, eu peguei notícias também voltadas para o Brasil, tá? Tudo aqui a gente está falando de Brasil, mas é óbvio que isso é um reflexo também do que está acontecendo no mundo. E a última questão da desinformação, redes sociais e papel da comunicação pública da ciência. Então, nós das ciências gerenciais, como é que a gente tem também tratado isso no curso, né? E como é que isso pode ser desenvolvido, de certa forma, para a formação dos nossos discentes, né? Dos nossos alunos e alunas. O penúltimo tema, desigualdades sociais, inclusão e economia solidária, é um tema cada vez mais forte no mercado mundial e no Brasil não é diferente.
porque a gente tem um problema social enorme para resolver, né? Então, além disso, a gente tem crise sanitária, crise econômica, crise social, que pós-pandemia ficou muito mais evidente, as desigualdades no Brasil ficaram muito mais evidentes. Aqui, sem entrar na seara política, a gente, né, vê algumas mudanças, mas eu acho que elas vão para além da questão política, a questão de gestão das empresas, a questão social, a questão cultural, ela é muito importante. Então, pensar numa inclusão produtiva, no empreendedorismo de base comunitária, em políticas de redistribuição, eu acho que isso é importantíssimo para nós. E nós somos agentes de mudança, né? Não podemos esperar que o governo e apenas os governos em suas diversas instâncias sejam os agentes de mudança. Nós somos agentes de mudança, nós temos que mudar, né, a situação do nosso país de alguma forma, construir o nosso papel de uma maneira digna. E aí eu acho que dentro dessas possibilidades, né, lá na questão da prova, ela pode tratar de políticas públicas de transferência de renda, impactos econômicos, empreendedorismo social e comunitário, como alternativa à exclusão, acesso à educação e à tecnologia como fator de inclusão, né? Então, tem várias possibilidades que a gente pode tratar nas partes mais diferentes dentro das empresas, desde o treinamento e desenvolvimento de funcionários ao operar, né, sistemas, até a educação desses funcionários em relação a esses sistemas. A gente está possibilitando a eles uma formação de alguma maneira, né? E aqui as notícias, o Brasil, né, retoma a Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária, após mais de uma década. Que bom que a gente está incluindo essa política como uma política importante para o país, porque a maioria dos nossos empreendedores são pequenos, se não, eu brinco, né, são mínimos, são micro, são unitários, né, são solitários. Os nossos empreendedores são ele e mais, ou ela e mais ninguém, são elas principalmente, né? Os nossos empreendedores individuais, na grande maioria, são mulheres, são provedoras do lar. Então, é interessante a gente pensar como é que nós, como gestores, a gente pode ajudar esse número enorme, né, de gestores de empreendimentos a se desenvolverem e terem possibilidades, né, de diminuição de desigualdade social, de uma inclusão em diversas áreas da sociedade, né, e daí desenvolver uma economia mais solidária. O governo trabalha para qualificar essa economia solidária, né, em função dessa retomada, e a inclusão digital, como ampliar o acesso e reduzir as desigualdades no Brasil. Esse programa da ONG NG Brasil é um programa super legal e eu convido todo mundo a conhecer. E para fechar, né, as reconfigurações da economia global e geopolítica. Esse é o tema mais em voga hoje, né, mais solicitado, que pega fogo e que todo mundo tem ouvido falar o tempo todo, e, né, durante essa semana no nosso país e no mundo, foi o tema que tomou conta da sociedade, né? Então, após a pandemia, as guerras que estão em curso, reestruturação das cadeias de suprimento, comércio internacional, a economia brasileira, o poder dos estados, né? Então, como é que isso tem sido desenvolvido e como é que isso, de certa forma, tem afetado os negócios? Então, né, possíveis eixos, né, que eu acho que podem cair nas questões, e também eu acho, mais uma vez, eu quero colocar, não é só para o pessoal que vai fazer a NAD, né, o Papo e Segue hoje, eu acho que a gente tem que discutir isso em sala de aula, colocar nos nossos conteúdos, preparar os nossos alunos e alunas, porque eles vão lidar com isso aí na hora que eles estiverem efetivamente entrando no mercado, como profissionais, se não aqueles que já entraram, aqueles que, como estão estagiários e estão sentindo isso aí de alguma forma, né? Então, o reposicionamento do Brasil frente a esses blocos econômicos, o impacto das guerras tecnológicas que a gente está vendo, né? A guerra, todas as guerras que estão acontecendo, elas são tecnológicas. A gente está vendo guerra de drones, guerras de inteligências artificiais, né? Guerras no mercado financeiro global, através das fintechs, por exemplo. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E isso afeta a questão social, a questão econômica, a questão política, então, questão de segurança alimentar, energética, tecnológica. Quais são os elementos hoje que determinam o poder no mundo? Eu falo muito com meus alunos, até 20 anos atrás, o poder no mundo estava nas empresas
produtoras de bens e mercadorias e serviços, né? Hoje, o poder econômico do mundo está nas big techs. Isso mudou completamente, além de também os estados nacionais terem perdido poder econômico. Os grandes, né, movimentadores no mercado financeiro hoje no mundo são as empresas, não são mais os estados nacionais. Então, é interessante a gente pensar nessa mudança global. Eu acho que é fundamental. E aqui 3 notícias para a gente fechar. Né? A conclusão das negociações de acordo do livre comércio que acabou de acontecer agora, né, em julho, entre o Mercosul e a EFTA. A questão da série energia, da taxação do Trump, né, que atinge tecnologias, materiais, produtos. Isso vai mudar o modelo mundial, a gente não sabe por quanto tempo, em quanto tempo, né? Em que percentual, mas que já está mudando, isso a gente não tem nenhuma dúvida. Né? E a questão de biocombustíveis, segurança energética e alimentar como polos dessa economia global e definidores dessa geopolítica, né? O interesse nos metais raros do Brasil não é do nada, né? O interesse em outras áreas, né? No mundo, por exemplo, na África hoje, também tem os seus porquês, não é por nada que isso está acontecendo, né? Da China, principalmente, o interesse da China na África. Então, essas reconfigurações, elas estão mudando com o modelo mundial que a gente viveu até então, tá? Bom, e para fechar, só para deixar como pergunta para vocês, né, perguntas, como é que a gente pode preparar, então, os nossos profissionais, né, os nossos alunos e alunas que estão assistindo a gente aqui, e também podemos nos preparar como professores para essa transformação toda que está sendo, de certa forma, capitaneada pelas inteligências artificiais. Eu falo que nem pela IA, me perdoem, eu colocaria aí pelas inteligências artificiais, que elas são diferentes e são específicas e têm objetivos próprios, elas não são todas iguaizinhas, não é um modelo gêmeo uma da outra, muito pelo contrário. Qual o nosso papel, né, dentro de universitário em todos os níveis, professores, funcionários, professoras, funcionárias, alunos, alunas, frente à sustentabilidade e à ética, e o nosso papel enquanto profissionais, né, profissionais de uma área de conhecimento. Como é que a gente pode analisar criticamente todas essas notícias, os debates públicos, através de informações que sejam perfeitamente viáveis, verdadeiras, verídicas, né? Como é que a gente está enxergando todo esse movimento? E, por último, como é que a gente pode fortalecer a inclusão e economia solidária no Brasil, que esse, para mim, é um ponto muito importante, isso aqui é particular, mas eu acho que o papel é de todos, né? De todos nós. E o papel da universidade, ele é fundamental para fazer isso aí acontecer. Tá bom? E, por último, não apareceu aqui, mas eu vou colocar para vocês, agradecer, né, a oportunidade também de poder falar para vocês. É a primeira vez que eu participo do Papo e Segue. Eu tentei trazer alguma coisa diferente, não ficar falando só sobre a prova do ENAD em si, mas eu vou deixar um link com um quizzinho, um questionário, para vocês, alunos, nos responderem dentre esses temas todos aqui, né? Vocês escolherem lá os temas 1, 2, 3, 4, 5, quantos temas vocês acharem que é importante, mas eu acho que é legal focar, né, em 2, 3 temas no máximo. O que vocês acham importante, que daí a gente também pode direcionar as nossas discussões, saber dos interesses de vocês e também tentar dar uma formação mais global, né? Que não seja só de conhecimentos específicos, mas que a gente forme, além de tudo, cidadãos, que eu acho que é o mais importante para a gente. Ok, meninos? Terminamos aqui. Temos ainda 20 minutos, então agora está aberto aí para professores, alunos que quiserem falar, complementar, perguntar, para mim, para o Renato, né? Para mim, né, pergunta, a gente vai mais bater papo, mas para o Renato, em relação ao ENAD, né? A gente tem vários alunos que estão aqui que vão fazer o ENAD, se quiserem fazer alguma pergunta, e agradecer. Obrigado. Professor, eu recebi aqui uma pergunta da Daniela. Como ficará a situação dos alunos que não foram convocados inicialmente, porque não tinha o percentual, né? E depois fizeram lá alteração de matrícula e foram aprovados, né? E
passar a ter essa previsão de formatura, né? E aí, o que acontece? Primeiro, uma questão mais prática, né? Tanto o ENAD quanto o questionário do ENAD, ele é um componente curricular obrigatório. Então, todos aqueles que estão inscritos, que não participem, é como se estivesse deixando de fazer uma unidade curricular do curso, tá? Aqueles que não foram inscritos, e aí nós tivemos, como eu disse, né, uma situação atípica esse ano, uma inscrição antecipada, aí é o que a gente chama por ato da instituição. Então, nós vamos justificar, né? Ou seja, o aluno pode ficar tranquilo, ele não será punido, né? Eu fico irregular porque não me inscreveram, né? E a nossa justificativa, naturalmente, é porque naquele contexto de inscrição, naquele momento ali, né? Não foi naturalmente, né? Não era possível a gente ter essa clareza. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Agora, o aluno inscrito que eventualmente não participe, né, lá no final do edital, vai ter os critérios de análise para essa justificativa. Então, questões de ordem médica, por exemplo, né, de segurança, enfim, tem uma série de situações lá, algumas situações que cabem essa justificativa, aqueles que realmente, né, não conseguirem. Mas é importante ter essa clareza dessa obrigatoriedade, que é do MEC, não é institucional, porque há uma expectativa enquanto, né, principalmente para aqueles que conclui o curso agora no final do ano, e às vezes nós já recebemos aluno aqui bravo porque, né, queria colar grau com a turma, já está tudo preparado, a família veio do interior, e como assim eu fiz todas as disciplinas e não vou poder formar com a minha turma, né? Fica uma situação desagradável, né? Então, por isso é importante ter essa clareza dessa obrigatoriedade, repito, do MEC, não é professora Wanda, né, professor Ronaldo, né, não é o Renato que está impedindo de formar. Agora, se não foi inscrito por algum desses motivos, fiquem tranquilo quanto a isso, né? Ok, se alguém tiver mais alguma dúvida, como o professor disse, né, fica à vontade aí também. Pessoal, eu acho que o tema, inclusive, a gente pode fazer uma segunda rodada, porque sexta-feira, 8h20, nós estamos com 83 pessoas aqui na sala, né? Ou seja, né, nós estamos bem, né? Em sexta-feira. Já estivemos com 90, eu confesso que eu tô no ar aqui. Depois o pessoal vai falar se a gente conseguir um bom Ibope, Renato. Nós dois estamos muito fracos. Ainda bem que pelo menos não teve jogo hoje, né? Porque senão nós estávamos perdidos. Verdade. Já bateu 90. Teve um momento aí que tinha 90. Pois é, professora. Muito bem. Vocês me permitem aqui, então, enquanto alguém mais não se manifesta, né? Primeiro agradecer aí a esses. Renato, nós chegamos a 88 aqui. Agora é que começou o pessoal, né, a sair. Mas primeiro agradecer esses alunos que tiveram esse interesse, né, que é interesse deles. A gente fala muito isso, né? Essa nota do ENAD vai acompanhar esse aluno para o resto da vida, né? A instituição, de alguma forma, tem como reverter uma nota ruim, mas o aluno não tem, né? A nota que ele tirar nessa prova é a que vai permanecer com ele. E hoje há instituições aí que estão fazendo processo seletivo de trabalho pedindo a nota do ENAD. Então, né? Além do que, é interesse também dos alunos que o conceito dos cursos seja bom, porque isso também é um indicativo, né, no currículo desse aluno de que ele esteve em uma instituição considerada de excelente qualidade, né? E isso tem um peso também na seleção aí de mercado, né? Então, agradeço a esses que, de fato, numa sexta-feira não é fácil, né? A gente fica muito feliz com isso, mas a ideia é até aproveitar, né, Ronaldo, a manifestação de interesse desses alunos sobre essas temáticas ou outras, né, que o Ronaldo trouxe, mas outras que os alunos tenham interesse em discutir, e a gente promover outros encontros desses, ou uma gravação, sei lá, como que vamos fazer, né,
para chegar nesses meninos toda a informação possível aí sobre o ENAD, né? E eu queria aqui agradecer muito ao Renato. Renato é nosso parceiraço aí, né, na Pró-Reitoria de Graduação. Ele está lecionando no nosso curso, é um menino de ouro, né? E muito competente, conhece profundamente esses processos do MEC. Então, assim, a palavra dele, gente, é absolutamente confiável. Se ele está dizendo que não, é não. Se disser que sim, é sim, né? E o Ronaldo, eu queria agradecer, Ronaldo, pela cuidadosa preparação aí desse evento, trouxe essas temáticas, né? Isso requer uma pesquisa que você fez, né? Uma busca, uma análise das últimas ocorrências do ENAD aí para construir. Tem alunos aqui, Ronaldo, pedindo para a gente divulgar os slides aqui da sua apresentação. Uhum. Alunos, eu vou perguntar ao professor Ronaldo, porque ele tem o direito autoral, né? Então, eu não posso divulgar sem o consentimento dele. Mas, claro, se não houver nenhum problema, com o maior prazer, a gente encaminha aos coordenadores de curso todos, aos nossos professores que são os encarregados do ENAD em cada unidade aí da PUC, e a gente divulga sem nenhum problema, né? Eu queria só aproveitar aqui, tem uma menina aqui, acho que é Carla, que ela chama, falou, fez aí um depoimento dela de que ela está formando, né? E que agora é que ela está vendo aí uma explicação desses processos avaliativos. Carlos, na verdade, se você está há pouco mais de 3 anos no curso, você não foi atingida pela onda, né, Ronaldo, do ENAD anterior, né? Porque foi há 3 anos atrás que nós fizemos a nossa última prova, né? O sistema que o Renato explicou aí agora, ele está mudando a partir de agora. Até então, não é isso, Renato? Era de 3 em 3 anos que a gente fazia. Uhum. Então, a gente pegava a turma daquele ano e essa turma, a gente ficava colada nela, dando informação e tudo, né? E agora, com essa sistemática nova, isso nos requer que a gente não vai ter foco apenas no aluno que vai fazer prova do ENAD. Nós temos que ter foco em todos os alunos dos cursos, porque as duas outras fases são de avaliação, né? E de visita MEC. E aí eles não vão selecionar só quem é o aluno enadeiro, né? Pega todo mundo. Então, por isso que agora estamos começando a chamar todos os alunos para essas conversas aí. Apesar de que quem faz a prova é só aquele grupo que foi inscrito previamente por causa das condições que o MEC impõe, tá? Então, assim, Carla, obrigada aí pelo seu depoimento, né? Eu não estou justificando, não, estou só te explicando que algumas avaliações elas foram antes de você, né? E você citou aí o NPS foi feito só em 2 semestres, primeiro de 24, se não me engano, é o primeiro de 25, né? Também é uma novidade. E a ideia do NPS não é a gente ficar dando muita notícia mesmo, não, porque ele tem que ser mais espontâneo do aluno, né? Mas a gente agradece, eu não sei de qual curso você é, mas a gente agradece a sua nota 8, que é uma nota muito boa, né? Não se preocupe, porque o sistema faz um cálculo dessas médias, mas nós, coordenadores, temos acesso às notas dadas, então a gente leva em consideração também essas notas intermediárias ali do 7 e do 8 para planejar ações, como foi feito agora nessa avaliação NPS que teve, já temos um plano de ação aí para implementar, para corrigir aquilo que vocês
manifestaram ali, tá? Era isso. Obrigada, Ronaldo, obrigada, Renato, aos professores que estão aqui e aos alunos que se dispuseram a nos ouvir. Acho que Carla quer perguntar alguma coisa. A mãozinha Pergunta no dela está chat aí. também. Pergunta no chat também. Boa noite, professora. Boa noite, professores. A minha colocação é porque me espantou realmente eu saber que eu estava fazendo uma avaliação e na hora de fazer toda a parametrização, o meu número estava sendo jogado fora. Compreendo que vocês avaliam aí, né, o geral também, mas a gente fica triste por não poder contribuir, porque às vezes, se eu soubesse disso, eu daria um ponto a mais para o professor, porque eu acho que ele merece, entendeu? Então, entre invalidar junto ao MEC, né? Porque, pelo que eu entendi, essa avaliação é do MEC, não é isso? Não, não. Ah, Essa é sim. PUC. O Ah, NPS é interno, não tem a ver. sim. Claro, né, Renata? A gente vai usar todas as avaliações, avaliação CPA, NPS, Uhum, ENAD, tudo quando de uma visita MEC, entendeu? sim. Mas essa pesquisa foi interna da PUC. Ah, E sim. aí, Carla, não fica triste, não, porque assim, é o que eu falei. O sistema faz o expurgo, mas nós aqui, coordenadores, a gente foge do cálculo do sistema e a gente considera todas as respostas, tá? Para construir um plano de ação que mesmo notas, Carla, que sejam 7, 8, 9, 10, né, que são notas excelentes, não quer dizer que não tenha melhoria para fazer, né? Claro. Então, assim, essas notas também nos empurram para a gente fazer ações de melhoria, que vão se refletir aí no ENAD, vão se refletir na visita MEC, né? Vão se refletir em vocês no mercado, então, tá? Ok? Eu Não agradeço. tá, não foi jogada fora, não, tá? Que ótimo. Eu agradeço toda a explicação e, inclusive, parabenizo, porque é importante saber que, conforme eu vi a palestra ministrada pelo professor Amaro, pela PUC Barreiro, apesar de eu ser do Corel, mas toda a fala que foi feita lá no Barreiro e a do Renato também, por exemplo, nos mostrou que a gente não tem que avaliar o que nós fizemos na universidade, porque realmente se pergunta lá, teve intercâmbio? Eu provavelmente responderia, não, eu não fiz, então eu não... Pergunta é se teve oportunidade, né, Carla? E Isso, oportunidade tem, né? sim, mas aí eu acho importante colocar essas questões, porque às Isso. vezes a gente Uhum. responde um questionário grande, cansativo, e não presta muita atenção em uma Isso, pequena palavra, que é a oportunidade, né? Então, isso aí. eu parabenizo por isso, porque o que a gente quer é ver o curso crescer, com certeza. Tá bom? Boa noite a Também todos. nós, Carla. Obrigada, viu, querido? Nada. Tem Muito uma bem. pergunta aqui da Meire no chat. Como fica a questão da nota da prova? Tem que tirar nota boa para passar ou apenas em fazer a prova? Boa pergunta, viu, Meire? Obrigado aí. Olha, veja bem, a participação, né, a regularidade do ENAD se dá, né, de fato, pelo questionário e pela prova, tá? Agora, eu fico pensando, né, enquanto concluinte do curso, sabe? É importante e aí pensando como aluno, né, claro, como a professora Wanda bem disse, assim, essa nota vai nos acompanhar, né, num processo seletivo, né? Quer dizer, olha, o que eu dou conta, né? O que um esforço, né, de fazer bem feito, né? Quando a gente está finalizando um curso, às vezes dá aquela sensação, né? Falar assim, o que de fato eu aprendi, né? E aí é um momento de fato de pensar no histórico ali, de toda a formação. Às vezes a gente tem essa sensação quando vai para o mercado, né? Então é uma oportunidade, sabe, Meire e os demais que estão nos ouvindo também, né? Olha, tá, eu estou sendo testado aqui, né? Então o que eu dou conta, sabe? E fazer
com vontade, assim, sabe? Fazer com entusiasmo, né? E a área, o bacharelado e os tecnólogos têm uma vantagem, eu diria, porque isso pode ser que em outro momento mude, tá? Mas as licenciaturas e a medicina já têm um peso maior, tá? Porque o aluno da medicina, veja bem, ele tem que fazer porque vai valer para residência médica. A licenciatura vai valer para um concurso. Então o cara já tem uma ansiedade que nós aqui não temos, né? Não tem esse peso. Então, essa liberdade não é no sentido, vou fazer qualquer coisa e estou livre. Não estou dizendo que você quis dizer isso, tá, Meire? Estou dizendo o seguinte, bom, ok, então, deixa eu testar. O que eu aprendi de fato aqui? Vou me preparar, vou entender. O questionário, né? É bom o comentário da Carla também, em relação a ter esse cuidado, né? Pode ficar tranquila, viu, Carla? São sistemas distintos, então a resposta do questionário lá do ENAD aqui, de fato, vai ser contabilizado, né? Claro, né, professora Wanda, que é importante também essa fala, quer dizer, a gente pode repensar os processos internos, mas aqui são momentos distintos, né? Há o que está estruturado pelo INEP, que a CPA, então, passa a ser avaliada também, né? Isso ainda está sendo costurado, digamos assim, né? Mas eu reforço a questão de uma participação efetiva, né? Não porque é um componente, eu vou lá num domingo e vou ficar livre, sabe assim? Não sei se teve mais alguma pergunta aqui. Pelo que eu vi, não. Se alguém quiser também, fica à vontade aí, né? O pessoal tá forte aí, professora Wanda. 75 aqui, né? Só uma coisinha que eu queria falar, Renato, que eu acho que é importante, né? E a Wanda já colocou, só para reforçar. Nós não temos aqui o intuito de obrigar, de certa forma, o aluno a fazer uma boa prova. O que a gente está querendo trazer para vocês é a importância da prova para a avaliação institucional do curso, dos professores, de vocês, né? E como a Wanda já colocou, essa avaliação, hoje, eu mesmo participo de processos de seleção em algumas empresas já estão cobrando os alunos a nota do ENAD, que é outra questão que eu deixar bem claro aqui, né? Nós não sabemos a nota de vocês, né? Está preocupada lá, se eu for bem, se eu for mal. Só você vai ficar sabendo se você foi bem ou mal. Então, só você que vai ter na sua consciência o sabor de uma vitória ou de uma derrota. Não somos nós. A gente sabe do compilado do grupo. A gente sabe que o grupo como um todo tirou tal nota. Né? Então, assim, o que a gente está pedindo, né, de certa forma, é esse empenho que o Renato falou, para que todos nós ganhemos nesse processo. Né? Então, não fiquem preocupados, porque, se eu tirar uma nota ruim, a professora Wanda e o professor Ronaldo vão ficar sabendo que eu fui mal, e aí eles vão falar que eu fui mal na prova, então nós nem sabemos disso. Né? E só para ir fechando aqui, porque, né, já me deram, o próprio Tim já me deu um avisinho aqui que a gente tem 5 minutos. Eu coloquei um quiz, Wanda, eu tomei essa liberdade que você também colocou aí, eu coloquei um quiz lá no chat, com esses temas todos que eu listei. E aí eu pedi para os alunos responderem, e peço para os nossos queridos alunos e alunas, respondam lá, são 3 perguntas rapidinho, e marquem, né, os temas que vocês acham que são relevantes, que nós vamos tentar, né, dentro do possível e na medida do possível, trazer para o Papo e Segue esses temas, porque eu acho que eles são relevantes não só para, né, a avaliação do ENAD, mas para a nossa formação aqui, né, pessoal, profissional, são temas que hoje estão aí, acho que todos nós temos que tomar conhecimento e aprofundar de alguma forma. Então, respondam lá para a gente o quizinho lá com 3 perguntas, por favor, tá? Meninos, meninas, mais alguma coisa? Professores e professoras que estão aí, se quiserem, antes da gente fazer um fechamento, uma última palavra para os meninos e para as meninas. O pessoal já está cansado, né, Renato? Já estão mandando a gente embora. Renato ainda está lá na elogiou PUC. muito. Aqui a janela eu conheço lá. Renato tá dentro do coração eucarístico. Isso aqui é um menino dedicado. Verdade. Até essa eu não vou hora, falar, gente. não vou falar que o Por causa Fred... de vocês, ele está lá até essa hora. Olha isso, que lindo.
Não vou falar que é o prédio 1, não, porque senão o pessoal vem aqui depois, quem não faz prova, nós de colar grau, a família vem toda aqui. Pior é que nós já demos a sua identidade na PUC, né? Eu já falei, não, ele está lá não vou nem repetir, não. Agora, se eles quiserem, eles voltem lá no início da conversa para saber aonde você está dentro da PUC. Isso. Mas eles sabem onde eu estou, onde a Wanda está, onde o Zé Ronaldo está, onde a Heloísa está, onde o Sérgio está, onde o Amaro está. Nós estamos perdidos. Perdidos não, nós estamos aqui para recebê-los da melhor maneira possível. Né? E tudo que vocês quiserem conversar com a gente, vai ser uma alegria tê-los e recebê-los. Tá bom? E como a Wanda falou, como a gente tem pessoas de todas as unidades aqui, e dos 3 cursos, né, Wanda? Hoje a gente tem um professor de cada curso, de cada unidade, para recebê-los e conversar com vocês naquilo que vocês acharem que, né, seja interessante, que seja suficiente, que seja uma dúvida, né? Que seja uma proposta, algo que vocês desejem que a gente possa realizar dentro do possível, né? A gente está aqui para ajudá-los da melhor maneira possível. Tá só bom? para ti. Heloísa quer falar aí, eu acho. A Heloísa quer falar. Diga, Elo. Ela levantou Ronaldo. a mão e apagou de novo. É que eu queria um material, os 2 slides aí. É possível disponibilizar? Eu e Renato estamos vendendo. Claro. Ah, tá vendendo? Gente, depois nós vamos mandar a chave do Pix. Eu vou mandar para a Empreender, comissão, né, Elo. Eu vou mandar para a comissão e mando para a Wanda e mando lá para a Kênia, tá, Wanda? Que aí lá ela consegue disparar para toda a coordenação. A gente distribui, Heloísa, para alunos e vocês, professores. Oi, Elo, nós não te entendemos, desculpa. Manda naquele grupo do ENAD que é mais prático para a gente, Isso, por favor. mas é porque eu vou mandar para os professores, para as coordenações também, que aí a gente é mais fácil. Por exemplo, eu mando para a Wanda e a Wanda coloca lá no Canvas lá, que eu acho que é legal, né? No espaço da coordenação, que aí também já vai para todo mundo. Que a ideia aqui é o que eu falei, não é só alunos, do ENAD, vocês também vão receber, tá? Inclusive um pedido para os meninos e meninas que estão aqui, né, dos períodos aí, se vocês quiserem passar esse quiz para outros colegas para responderem para a gente, é legal também. Tá? Não é só para vocês que estão aqui, não. Vocês que estão aqui, nós estamos controlando, né? Como toda aula online síncrona, a gente sabe quem está aqui, quem não está aqui, quem já foi, quem chegou tarde. Professor que chegou tarde também, a gente sabe. Então, a gente sabe de tudo. Você pode contar para eles agora que quem esteve aqui presente agora virou cúmplice nosso e está com a obrigação de falar com o colega que vai fazer nada, mas que não pôde comparecer, ele vai ter que explicar tudo para o coleguinha dele lá. Exatamente. Né? Então, eles agora são... No mínimo, sentar com o coleguinha e assistir a gente, nem que seja em velocidade 2, mas para ver o que foi falado aqui, como é que a coisa aconteceu. Diga aí, Amaro, seu... Renato, vai para casa, meu filho, você já está tarde aí. Né? A nossa meta é 5, né, Ronaldo? Se Deus quiser. A nossa média vai ser 5. Renato, então, para a gente fechar aqui, muitíssimo obrigado em nome, né, de todos os professores do ISEG, em nome do professor Schecker, né, que também está sempre com a gente aí, mas não pôde participar por questões pessoais. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado por estar com a gente, obrigado por fazer parte do nosso quadro também de professores e estar junto com a gente, isso é sensacional, é uma satisfação, uma alegria, um privilégio tê-lo com a gente, tá bom? E também tudo que você precisar da gente, ainda nós estamos aí de braços abertos para qualquer questão que você queira da gente, na medida que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Só não com dinheiro, o resto a gente ajuda. Eu que agradeço, professor, pela oportunidade, é isso aí. Boa prova a todos aí, os alunos, né? Um abração. Muito bem. Abraço a todos, gente, mais uma vez. Tudo de bom aí para vocês. Só começamos, né, Ronaldo? Ao longo do semestre ainda teremos muita coisa, né, acontecendo. Isso, exatamente. E como você falou, Wanda, estamos aqui com vocês, então tragam para a gente as suas demandas, suas dúvidas, né? Aquilo que vocês enxergam como oportunidades, tragam para a gente que vai ser coisas que vocês ouçam dos colegas sobre, né, o ENAD, sobre o que vocês queiram também que a gente melhore. Eu acho que a gente está aqui para isso. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, a todas, professores, professoras, alunos, alunas, né? Renato, Renato, ex-aluno, aluno, professor e funcionário. É bom que ele representa todos os grupos
aqui para a gente, né, Wanda? Primeira vez que a gente tem todos os grupos aqui, ó. Tá bom? Obrigadão a todos, boa noite, né? E bom fim de semana aí para vocês. Saúde e paz para todos. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Obrigada, viu, Ronaldo? Que isso, Wanda, eu que agradeço. Obrigadíssimo. Bom fim de semana e bom Foi descanso, muito bom. querida. Descansa um pouco aí. Nós merecemos. Ah, estou aqui agarrada, meu filho, em inventário. Ah, então tá bom. Eu também tô agarrado aqui com as coisas. Faz parte. Vou até tarde ainda. Muito bom, Ronaldo. Boa noite. Obrigadíssimo, noite. menino. Obrigadíssimo. Tudo de bom aí para você também, Zé. Bom fim de semana e bom descanso. Também. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Abração para você. Bem. Bom, vamos fechar, né? Vamos, eu sou um menino educado que minha mãe me educou bem, eu vou deixar todo mundo embora Pois e eu é, mas fecho a tem sala. uns aí que a bolinha vai ficar. Às vezes ele deu Não, uma mas eu voltinha. vou esperar 2, 3 minutinhos só, não é assim não, senão eu fico até segunda. Eu estou aqui, ó, na casa da minha filha, tomando conta dos netos que estão Ah, é? dormindo, O povo te que colocou de ela castigo hoje, precisou hein? sair para fazer umas compras. Estou aqui na palestra, tomando conta de menino. Ah, meu E Deus. mexendo com o inventário. Só